Olá pessoal, estamos de volta com a Túlio Viana TV e no vídeo de hoje nós vamos falar das agravantes do Código Penal. Falaremos de todas elas, comentaremos uma por uma das agravantes do Código Penal brasileiro. Se você chegou nesse canal agora, chegou de paraquedas aqui, saiba que essa aula faz parte de um curso completo de fixação de pena, 100% gratuito, que eu estou disponibilizando aqui para os meus alunos. Essa aula, na verdade, era uma aula que eu daria presencialmente na UFMG, mas que por conta da pandemia do Covid, nós estamos fazendo 100% online e eu resolvi então disponibilizar para todo mundo aqui no YouTube. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber as notificações das novas aulas aí e maratonar esse nosso curso de Direito Penal, esse nosso curso de fixação de pena completíssimo, hein, gente? Gratuito e completíssimo. Então bora lá, sem maiores delongas, vamos analisar as agravantes do Código Penal brasileiro. O artigo que define as agravantes do Código Penal é o artigo 61. E ele diz lá, são circunstâncias que sempre agravam a pena quando não constituem ou qualificam o crime. E aqui eu já adianto para vocês que quando nós falamos em agravantes, nós estamos sempre falando de segunda fase. Às vezes você fala inadvertidamente, o juiz agravou a pena por conta dos motivos lá no artigo 59. Está errado falar assim. Porque agravar e atenuar, a gente só usa esses verbos na segunda fase. A gente só usa esses verbos para se referir às agravantes e às atenuantes. Beleza? Então, todas as vezes que vocês utilizarem os verbos agravar e atenuar, usem para se referir à segunda fase. Na primeira fase, use aumentar ou diminuir a pena. E na terceira fase, normalmente se usa majorar ou minorar a pena. São detalhezinhos, mas a sua linguagem técnica vai melhorando, vai ficando mais precisa se você toma cuidado com eles. Beleza? Então eu vou me falar aqui várias vezes de agravantes e de agravar a pena, porque estamos na segunda fase. A primeira das agravantes nós já falamos numa aula exclusiva sobre reincidência e maus antecedentes. Se você perdeu, clica aqui no card, volta lá, começa por ela, porque ela talvez seja a mais importante de todas. E aí depois você volta aqui e aí a gente vai analisar todas as outras agravantes do Código Penal. O inciso segundo vai falar ter o agente cometido o crime, e aí 2 pontos para nós analisarmos aqui uma por uma delas. Então vamos lá, vamos começar. A primeira hipótese é o agente ter cometido o crime por motivo fútil ou torpe. Eu já adiantei algumas coisinhas quando a gente falou lá no artigo 59 da motivação. Mas o motivo fútil é um motivo pequeno, é um motivo desproporcional. Então é um motivo insignificante perante a conduta praticada. É óbvio que num crime de homicídio, tudo tende a ser insignificante perante você tirar uma vida humana. Porém, o que se quer aqui com essa agravante é punir aquele motivo absurdamente desproporcional. É o sujeito que recebe uma fechada no trânsito, ele desce do carro e já mata o outro. Essa é uma hipótese claramente de motivo fútil. Por quê? Porque é algo muito pequeno. Uma fechada no trânsito é completamente desproporcional de você matar alguém. Tá? Agora, é claro, gente, que quando a gente trabalha com futilidade, nós estamos pensando em avaliação subjetiva. O que é fútil para uma pessoa pode não ser fútil para outra pessoa. E isso tem que ser analisado dentro de um contexto. Eu me lembro de um caso, quando eu era assessor aqui no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que demonstra muito bem o problema da futilidade. Basicamente o caso foi o seguinte, um senhor, um velhinho, no interior aqui de Minas, estava num bar, discutindo ali sobre futebol, aquela conversa de bar. E em determinado momento, um dos jovens que estava lá junto com ele, virou para ele e falou assim, sabe o que o senhor é? O senhor é um filho da puta. E aí o velhinho olhou assim e falou, o quê? Você tá me chamando de quê? E o jovem falou, de filho da puta? O senhor é um grande filho da puta. E aí o velhinho ficou irado, né? O velhinho ficou doente de raiva e pegou uma arma e deu um tiro no sujeito e ele morreu. Agora vejam, se você analisar pura e simplesmente fora de contexto, você vai pensar, puxa vida, chamar alguém de filho da puta é um motivo fútil para você matar. Você tirar a vida de alguém só por conta disso é um motivo fútil. Porém, você tem que levar em conta que era um senhor de bastante idade, numa cidade pequena de Minas, e que o uso que ele dá para a expressão filho da puta não é o mesmo que um jovem urbano dá.
Então, quando uma pessoa do interior mais idosa ouve alguém chamando ela de filho da puta, ele interpreta isso da forma mais literal e ofensiva possível, como um xingamento à mãe dele. E isso não é um motivo fútil, é um grave xingamento à honra dele. Veja, agora, se é alguém mais urbano, se é alguém mais jovem, a palavra perdeu o peso original, ela foi diluída com o tempo e hoje se usa de uma forma até muito, às vezes, carinhosa. Ô, seu filho da puta, como é que você tá? Tudo bem? Quanto tempo que eu não te vejo? A expressão filho da puta, ela vai mudar e dependendo do contexto. E, obviamente, o que é fútil num contexto urbano pode não ser fútil num contexto interiorano, né, com uma pessoa mais idosa. Né? Então, nessa situação, inclusive, na época eu me lembro, a gente decotou essa qualificadora. Né? Era um homicídio, portanto, ele não foi considerado como motivo fútil, porque o entendimento foi de que o contexto aquilo foi realmente bastante ofensivo. Claro que ele foi condenado pelo homicídio, né, gente? Óbvio. Não existe uma legítima defesa aí da honra, sei lá, nesse caso. Não, né? Mas não houve o motivo fútil. Isso, então, para dizer para vocês que o que é fútil vai depender do contexto. Inevitável. Da mesma forma, o que é torpe, o que é perverso, né? O que é repugnante, o que causa asco social. Isso vai depender bastante do contexto. Normalmente, um bom exemplo de torpeza é aqueles crimes que são praticados por dinheiro. Você matar alguém por torpeza, você matar por uma herança, por exemplo, herdar um dinheiro, é torpe. Né? Agora, aqui nós estamos falando do motivo fútil ou torpe. Nesse caso, não confundam com o motivo fútil ou torpe que qualifica o homicídio. No homicídio, nós não usaríamos como agravante, tá? Salvo se ela fosse a segunda agravante. Depois nós vamos falar um pouco mais disso lá pra frente, tá? Mas aqui pode ser para qualquer crime. A futilidade ou a torpeza. Perfeito? Mas são conceitos, como eu disse, bastante subjetivos. O que vocês precisam entender é a ideia central deles. A futilidade é pequeno, desproporcional. Enquanto que a torpeza é repugnante. É algo que agride um sentimento médio. Vejam, dentro daquele crime. Não adianta você falar... o sujeito praticou estupro de vulnerável, estuprou uma criança. Isso é torpe. Pera lá, mas isso já está previsto no tipo penal de estupro de vulnerável. O estupro de vulnerável é torpe. Né? Aqui que você tem que analisar é, dentro daquele tipo de crime, essa torpeza é maior ou está na média? Se tiver na média, você não aumenta a pena. Agora, se ela demonstrar que ela é maior naquele tipo de crime, aí você aumenta. Tá? Não se esqueçam disso, senão você cai num bis in idem. Todo estupro de vulnerável é torpe, não tenho dúvida disso. Mas a torpeza aqui está se exigindo uma torpeza que vá além daquela prevista no tipo penal. Ok? Vamos para frente. A segunda agravante que nós temos é para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime. É a típica hipótese em que o sujeito, por exemplo, mata uma testemunha ou ameaça uma testemunha para evitar que essa testemunha fale com a polícia o que aconteceu, narre os fatos como aconteceu e possa complicar a vida dele. Essa é uma hipótese em que o segundo crime será agravado, não o primeiro. Não é o crime que ele tentou esconder que será agravado. É o segundo crime. Então, se ele praticou uma lesão corporal ou mesmo um homicídio para ocultar o primeiro, esse segundo vai ser agravado. Tomem só o cuidado que o crime de ocultação de cadáver, por exemplo, ele é meio que incompatível com essa agravante. Pelo simples motivo que a ocultação de cadáver já é naturalmente praticada para ocultar um crime anterior. Ninguém, sei lá, a avó do sujeito morre e ele fala assim, deixa eu enterrar ela aqui no quintal para ninguém descobrir. Não é assim, né? Normalmente, se o sujeito está ocultando um cadáver, é porque ele praticou um crime antes. E justamente isso se tornaria um bis in idem. Se eu for aumentar a pena da ocultação de cadáver por conta dessa agravante, nunca vai ter ocultação de cadáver por pena mínima. Nunca. Porque ela sempre foi utilizada para ocultar um homicídio, normalmente antes. Então aqui entendam, você vai usar essa agravante se a ideia dela já não for inerente ao tipo penal. Na ocultação de cadáver, eu acho que a maioria vai concordar comigo que é incompatível, porque você oculta cadáver realmente para ocultar um crime anterior. Beleza? Vamos para frente. A próxima agravante é a da traição, da emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido. Vejam aqui que o legislador coloca um monte de situações na mesma linha.
Isso quer dizer que se o mesmo sujeito, no mesmo crime, praticar duas dessas hipóteses, você só agrava uma vez, porque a linha é a mesma. Então, se ele pratica com traição e com emboscada, você aumenta a pena uma vez só, você agrava uma vez só, porque a linha é a mesma. Então, fiquem atentos em relação a isso, tá? Vamos explicar rapidamente aqui o que é cada uma delas. A traição pressupõe uma confiança, uma amizade, um vínculo entre as pessoas. Eu não posso trair um coleguinha, tá? Porém, um amigo que confia em mim, esse sim eu posso trair. Então, vejam, para que eu possa trair alguém, é necessário que haja uma confiança. Não existe traição se não houver confiança. Então não é um sujeito que é meramente um colega de trabalho ou um colega de faculdade. Esses ainda não há um vínculo de confiança. O sujeito saiu para ir ao banheiro e deixou o celular dele em cima da carteira. Aí o colega de faculdade dele foi lá e levou o celular. Não há aqui uma traição. Por quê? Porque eles não são necessariamente amigos. Não há necessariamente uma confiança entre eles. Agora, se eu vou na casa de alguém que é meu amigo e furto o celular dessa pessoa, aí sim há uma traição. Há uma quebra de confiança. Portanto, aí se aplica a agravante. Cuidado para não banalizar a agravante, tá? A traição pressupõe uma confiança, beleza? A emboscada, ela também é uma confiança, só que enquanto a traição é uma confiança na pessoa, a emboscada é uma confiança no lugar, tá? Então, muita gente sempre faz o mesmo trajeto, sei lá, de casa para o trabalho. E aí o sujeito se aproveita daquilo e cria uma armadilha. Cria uma tocaia. Essa tocaia, que é a emboscada, né? Ela vai aumentar a pena. Por quê? Porque você pega um indivíduo desprevenido. Aliás, vocês vão ver que o elemento geral dessa agravante é justamente você pegar um indivíduo de surpresa, desprevenido, o que você dificulta, portanto, a reação, a defesa dele, tá? Então a emboscada é uma armadilha que você cria no lugar. Por isso você aumenta a pena. Ou mediante dissimulação. Esse exemplo da dissimulação, muito claro, é quando, por exemplo, o sujeito se fantasia de carteiro para praticar um roubo, ou o sujeito finge um acidente na estrada, ou uma blitz, para praticar um roubo. Em todas essas situações, ele cria, ele dissimula, ele inventa uma cena que faz com que a pessoa tenha uma certa confiança para se aproximar e ela acaba sendo vítima do crime. Tá? Então, essa dissimulação é um recurso bastante comum, especialmente em crimes patrimoniais, né? Mas vai ter um aumento de pena porque você está, então, você está se valendo da confiança da vítima para praticar o crime e pegando ela desprevenida. Perfeito? Acho justíssima esse aumento de pena. Um outro recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido. Vejam que o legislador está vindo até muito bem, respeitando a taxatividade, né, com definições precisas, traição, emboscada. E aí ele pega no final do tipo penal e fala: ou qualquer outra coisa que o juiz queira, desde que seja parecido. Vejam, aqui nós temos um problema de taxatividade. Se traição nós temos um conceito muito preciso, emboscada é muito preciso, a própria dissimulação a gente pode dizer que é preciso. Outro recurso que tornou impossível a defesa do ofendido é um conceito muito amplo, muito vago, e isso não traz segurança jurídica. Essa última parte, particularmente, eu vejo que viola o princípio da taxatividade penal, tá? Mas não há muita discussão sobre isso, a gente não vê muitos juízes criticando isso ou alegando uma inconstitucionalidade, a maioria aplica. Para situações, por exemplo, que a vítima é cadeirante, sei lá, ou está numa UTI, ou está num próprio hospital, não precisa estar numa UTI, às vezes está num leito de hospital e ela sofre o crime porque ali ela está com menor dificuldade de reação, né? É razoável que se aumente a pena, sim, porém o meu único problema com essa parte final aí do dispositivo é que você abre brechas, né? Não há taxatividade. O juiz pode entender qualquer coisa como um recurso que dificultou a defesa do ofendido, tá? Então, eu particularmente gostaria de ter mais precisão. Gosto quando o legislador fala emboscada, traição, que são conceitos mais precisos, mais delimitados. Ou qualquer outro recurso, isso dá ensejo aí para a interpretação do juiz. Então, particularmente, eu vejo uma inconstitucionalidade aí por violação da legalidade. Mas, vamos para frente, não vamos desenvolver isso aqui agora, não. Ainda temos o emprego de veneno, fogo,
explosivo, tortura ou outro meio insidioso ou cruel em que podia resultar perigo comum. Aqui vale uma ressalva, tá, gente? Apesar dos conceitos serem taxativos e relativamente simples, lembrem-se que veneno não é sonífero. Aliás, melhor, sonífero não é veneno. Né? Veneno é uma substância para matar. O sujeito que dá um sonífero para a vítima não vai incidir nessa agravante, não vai sofrer esse agravante, porque seria uma analogia em malam partem. Né? Nós estamos pensando aqui em veneno como uma substância capaz de matar, né? Ou pelo menos lesar gravemente a vítima. O sonífero, pura e simplesmente, não vai caracterizar veneno, não. Então seria uma analogia em malam partem utilizar aqui essa agravante para aumentar a pena por conta de sonífero. Tá? Fogo é fogo, não tem muito o que falar, explosivo também, são situações que podem gerar um perigo comum, né? Aumenta-se a pena, a tortura vai aumentar a pena também, e outro meio insidioso ou cruel. Aí, mais uma vez, o legislador pega e cai naquela ideia de não vamos respeitar a taxatividade. Pode ser qualquer outra coisa que o juiz ache parecido, né? Meio insidioso ou cruel. Mas a ideia do insidioso é aquele que pega o sujeito desprevenido. O veneno é insidioso por natureza. Né? No passado se matou muitos reis, muitos papas também, né? Príncipes, com veneno. Né? Porque é algo que, pelo menos no passado, não se deixava vestígio. Se você matasse o papa com uma facada, todo mundo saberia que o papa foi morto. Agora, se você envenena o papa, né, você precisa de um exame de necrópsia capaz de identificar aquele veneno, para dizer que ele foi morto. Senão vai se confundir com morte natural. Isso é insídia. O insidioso é isso. O sujeito às vezes está sendo morto ali e nem sabe que estão agredindo a vida dele. Perfeito? Então, outro meio insidioso, por exemplo, um gás asfixiante, sei lá, uma substância nuclear, sei lá, alguma coisa que possa gerar um dano à vida da pessoa sem que ela perceba. É uma hipótese de insídia. E o cruel, gente, é aquele que causa um sofrimento maior à vítima. Aqui nós estamos pensando em, claro, normalmente a gente tende a pensar isso no homicídio, mas é para qualquer crime. Um estupro utilizando um meio cruel, em que o sujeito, sei lá, introduz alguns objetos na vítima, ou espanca a vítima. Em situações como essa, há uma crueldade além daquela prevista no próprio tipo penal. O estupro pressupõe uma relação sexual forçada, mas se o sujeito, além disso, ele espanca a vítima ou faz outro tipo de maldade com a vítima não prevista no tipo, aí nós podemos ter uma crueldade a mais. E essa crueldade a mais vai ser levada em conta como agravante. Onde que podia resultar perigo comum? A ideia do perigo comum é que pode causar perigo a outras pessoas que não estariam relacionadas diretamente com o delito. O explosivo é tipicamente um meio de perigo comum. Se você coloca um explosivo num veículo, por exemplo, alguém que está passando na rua pode acabar morrendo também. Que não tem nada a ver com a história, tá? Então aqui, quando ele fala onde que podia resultar perigo comum, é justamente isso. É algum artifício que se usa para a prática do crime que pode acabar causando dano à integridade física ou qualquer dano a outras pessoas, fora daquelas que eram originalmente as vítimas concebidas para aquele crime. Beleza? Então veja, um agravante também muito grande, com muitos elementos que você tem que analisar, mas lembrem-se, a taxatividade é sempre a melhor interpretação. Interprete da forma mais restritiva. Se o artigo fala veneno, não coloque sonífero, porque sonífero não é veneno. Nem parecido eu acho que é, mas vai lá. Ainda que você considere como parecido, não é a mesma coisa e não existe analogia em malam partem no direito penal. Beleza? Vamos para frente. Temos ainda a agravante do crime praticado contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge. Ascendente, todo mundo sabe, pai, mãe, avô, avó, bisavô, bisavó. E descendente, filho, neto, bisneto e assim sucessivamente. Pouco importa se é natural ou adotado. Aqui não vai fazer diferença. Mesma coisa, irmão. Pouco importa também se é só irmão por parte de pai, só irmão por parte de mãe, se é adotado, se é natural. Tanto faz. Em todas essas hipóteses, aumenta-se a pena por essa agravante. E finalmente nós temos a agravante do cônjuge, que por definição é aquelas pessoas casadas. Aí, inevitavelmente, alguém fala assim... Não, peraí, mas união estável pode também aumentar a pena, né? Por esta hipótese aqui, não. Pela letra E, não. Nós vamos até ver que tem uma hipótese semelhante mais à frente. Mas aqui, não. Por quê?
Porque não existe analogia em malam partem. Considerar a união estável como casamento, aqui fala cônjuge, pressupõe casamento. Logo, eu não posso pegar algo que é parecido e aplicar, porque isso seria o quê? Analogia. Analogia em malam partem, o que é vedada pelo direito penal. Eu espero que a essa altura do campeonato vocês saibam. Se não sabem, clica aqui no card que eu vou mostrar para vocês aí no nosso curso de princípios constitucionais de direito penal, e aí você vai ficar por dentro aí dessa vedação, aplicação da analogia em malam partem. Beleza? Então essa agravante é muito simples, é só não inventar moda e só não aplicar analogia. Ok? Vamos para frente. Temos ainda na linha F o com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica. Como eu disse a vocês, aquela hipótese lá ó, do cônjuge pode ser resolvida aqui, no F, sem cair no bis in idem, porque a união estável vai se aplicar aqui. Então vejam, com abuso de autoridade, nós estamos pensando aqui em alguém que tem autoridade. Então eu estou pensando no pai, estou pensando na mãe, estou pensando na madrasta, no padrasto, ou num tio que mora ali e cuida do sobrinho. Nessas hipóteses, o crime praticado com esse abuso de autoridade vai ter um aumento de pena. Mas não só quando há um abuso de autoridade, ou prevalecendo de relações domésticas. Se na união estável eles convivem, moram juntos, vai caracterizar, então, essa agravante. Vejam que o legislador coloca aqui também a coabitação. É diferente da relação doméstica. Por exemplo, pensa numa república de estudantes. Eles moram juntos, mas eles não são uma família. Tá? Então eles coabitam, mas não há propriamente uma relação doméstica no sentido de familiar, ok? Mas essa coabitação também vai aumentar a pena. Também a hospitalidade, o sujeito que recebe alguém na sua casa e abusa dessa hospitalidade. Então nós vamos ter aí também uma situação agravante, uma situação que aumenta a pena. Ou com violência contra a mulher na forma da lei específica. Essa lei específica é a Lei Maria da Penha. Temos um vídeo aqui no canal exclusivo sobre Lei Maria da Penha, analisando a lei, analisando todas essas hipóteses aí. Então eu não vou ficar explicando Lei Maria da Penha aqui, porque já tem um vídeo no canal. Então quem quiser entender a Lei Maria da Penha, entra aqui, eu vou deixar no card, você clica lá e assiste o vídeo da Lei Maria da Penha, que vai falar um pouco aí sobre essas hipóteses aqui, ok? Então veja, é bastante amplo, mas aqui nós estamos pensando principalmente naquele indivíduo que usa da sua força dentro do lar, pai, tio, madrasta, padrasto, para agredir, né? Nós estamos pensando nas uniões estáveis, nos relacionamentos na Lei Maria da Penha, né? Nos relacionamentos aí de familiares, e estamos pensando na coabitação e na hospitalidade, que aí propriamente não há um vínculo doméstico, mas você está ali na casa com a outra pessoa, ela está, portanto, mais vulnerável, e aí você acaba praticando o crime. Perfeito? Então essas hipóteses aí também na agravante da linha F, muito longa agravante, muitas coisas diferentes. E insisto, se o sujeito tiver em mais de uma dessas, você só aplica uma vez, porque a linha é uma só. Tá? Você pode até aplicar a linhas diferentes, desde que não incida no bis in idem. Óbvio, se é cônjuge e também está na violência doméstica, é claro que bateu, né, gente? É óbvio que cônjuge e violência doméstica são compatíveis. Você estaria aumentando a pena 2 vezes pela mesma coisa. Tá? Agora, se o motivo é fútil e praticado com abuso de hospitalidade, aí você pode aplicar 2 alíneas, sem problemas. Mas se você tem duas situações na mesma linha, aí já não tem como aumentar 2 vezes. Ok? Vamos para frente. Na alínea G, nós temos com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão. Então, cargo público, isso é muito visível. A pessoa ela tem determinados deveres para com o cargo dela, em função do cargo dela. E se ela abusa desses deveres e não constitui um crime à parte, evidentemente, né, a pena vai ser aumentada em função disso. Tá? Claro que não é, por exemplo, o crime de corrupção aumentado pelo fato de ter sido praticado com abuso de poder inerente ao cargo. Aí não tem jeito. Né? Porque aí seria um bis in idem. O crime de corrupção só pode ser praticado por funcionário público, tendo o cargo dele, usando o cargo deles. Então não é corrupção. Tá? Mas, evidentemente, você pode praticar outros crimes aproveitando-se do seu cargo que não sejam exatamente um crime contra a administração pública.
Tá? Também aqui fala de ofício. Ofício nós estamos pensando aqui em atividades que não exigem um diploma de nível superior, por exemplo. Então aqui você pode ter qualquer atividade, sujeito, desde que haja um dever naquela atividade. Normalmente não há, mas por exemplo, você imagina um eletricista que vai prestar um serviço dentro da casa da pessoa. E se aproveitando daquele ofício dele de eletricista, que entra na casa da pessoa, a pessoa abre a casa para ele acaba praticando o crime. Me parece incidir nesse agravante, sem maiores problemas. Ministério é religião, basicamente. Padre, pastor, rabino, pai de santo. Todas essas hipóteses nós teríamos um aumento de pena se o sujeito praticar o crime, valendo-se daquela condição, daquele ministério dele. É o pastor que, a pretexto de tirar o demônio do corpo da vítima, estupra a vítima. Teve um caso famoso desse, que o pastor falou que precisava exorcizar o demônio da vítima. E para isso ele precisava manter relação sexual com ela. É uma hipótese em que ele pode eventualmente ser punido se compreenderem que houve posse sexual mediante fraude, com um aumento de pena pelo fato dele ter se valido do cargo de pastor, do ministério de pastor, para a prática do crime. Perfeito? É qualquer profissão que tenha uma regulamentação, que tenha deveres inerentes ao cargo. O advogado tem uma série de obrigações, o médico, o psicólogo, todas as hipóteses, elas têm uma série de obrigações. É claro, gente, que não pode ser algo inerente ao tipo penal. Por exemplo, crime de patrocínio infiel. Só vai praticar crime de patrocínio infiel o advogado, artigo 355 do Código Penal. Se é só o advogado que pratica o patrocínio infiel, que é basicamente você trair o seu cliente no exercício da advocacia, obviamente eu não posso aumentar essa pena pelo agravante da linha G. Porque só o advogado pode praticar o patrocínio infiel no exercício da advocacia. Então seria um bis in idem você aumentar a pena por ter praticado o patrocínio infiel no exercício da advocacia. Óbvio, né? Então aqui nós estamos pensando em crimes que você não precisa necessariamente estar no exercício da profissão para realizá-lo. Aí você aumenta a pena. Aí sim. Beleza? Vamos pro próximo. Temos ainda o crime praticado contra criança. Criança é menor de 12 anos, tá, gente? Pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Tá? Maior de 60 anos. Também o Código Penal aqui é bem objetivo falando. Enfermo ou mulher grávida. O enfermo é o doente, alguém que está padecendo de alguma doença. E a mulher grávida também, por definição, é quem está grávida. Agora, é importante, gente, que vocês entendam que não só essa agravante, mas todas as agravantes, de uma forma geral, elas pressupõem o dolo do agente. Então, o agente, para praticar um crime contra uma mulher grávida e ter sua pena aumentada, ele tem que saber que a mulher está grávida. Se a mulher nem ela sabe ainda que está grávida, olha, só vem descobrir depois, não há a falar em aplicação da agravante de crime praticado contra uma mulher grávida. Pelo simples fato de que não há dolo. Da mesma forma, o enfermo, eu tenho que saber que o sujeito é doente e me aproveitar da enfermidade para praticar o crime. A ideia é essa. Né? Agora, se eu, sei lá, não sei que o sujeito está doente, como que eu vou ter esse aumento de pena? Seria uma responsabilidade penal objetiva. E óbvio, gente, crime culposo não tem como se aplicar isso. Você não escolhe, né, a pessoa que você vai atropelar no trânsito. Né? Você não para e fala, Falou por acaso, você não tá grávida não, né? Ah não, beleza, então. E acelera. Não é assim. Óbvio que não. Então aqui nós estamos pensando algo que pressupõe o quê? O mínimo de dolo, ainda que eventual. Às vezes eu olho para a pessoa e falo, Será que tem 60 anos? Será que não tem? Não sei. Vou praticar o crime assim mesmo. óbvio que aí você aumenta a pena. Não tem a menor dúvida. Agora, se é uma pessoa de 60 anos, mas tem cara de 40, ou se é uma mulher grávida, mas está grávida de um mês, nem ela sabe, não tem jeito. Não tem como aumentar uma pena por pura ausência de dolo. Tá? Então entendam, aqui a pessoa tem que pelo menos agir com um dolo eventual em relação a alguma dessas situações aí. Tem que ter dolo eventual de ser criança, ou maior de 60, ou enfermo, ou mulher grávida. Perfeito? Vamos para frente. Temos ainda a linha I, que diz que quando o ofendido estava sob a imediata proteção da autoridade. Essa é uma hipótese que talvez seja, num primeiro momento, difícil de vocês entenderem, mas ela é simples. Imagina o seguinte. Pensa numa cidade pequena, uma comarca pequenininha. O sujeito praticou um crime, Tião Medonho praticou um crime, aí a polícia foi lá e prendeu o Tião Medonho. Só que a população da cidade está indignada. Ela está querendo matar o Tião Medonho. Aí o que ela faz? Eles invadem a delegacia, arrebatam o Tião Medonho e lincham o Tião Medonho. Veja, nessa hipótese, eles praticaram um crime quando o ofendido estava sob a imediata proteção da autoridade.
Então, o que demonstra isso? Demonstra uma maior gravidade, uma maior ousadia, porque você está desafiando a própria autoridade pública para praticar o crime. Você entrar numa delegacia de polícia para praticar um crime dentro da delegacia? Convenhamos. Então, é uma situação talvez pouco comum, mas que aumenta a pena e com razão. Há um desrespeito à própria autoridade pública, né, num crime como esse. Vamos para frente. Nós vamos ter ainda, como agravante, a linha J, que diz que em ocasião de incêndio, naufrágio, inundação ou qualquer calamidade pública ou de desgraça particular do ofendido. Mais uma vez, o legislador está vindo tão bem, né? Com a taxatividade. Falar o incêndio todo mundo sabe o que é, naufrágio, bem taxativo, bem especificado, inundação também. Aí depois você vai... qualquer coisa que você queira. Seja parecido, pode mandar bala. Tá errado, óbvio que tá. Né? Não adianta você ser taxativo no início da agravante e no final você falar qualquer outra coisa. Isso é um problema. Isso é um problema de técnica legislativa. Né? É uma concepção errada da taxatividade. A taxatividade ela tem que ser como um todo. Não adianta você ser taxativo em alguns e pouco nos outros. Então, basicamente, incêndio, todo mundo sabe, tem envolvido aí um fogo, né, queimando a coisa ali toda, naufrágio, né, um barco afundando, um navio afundando, inundação, né, você tem situações aí, tivemos recentemente no Brasil chuvas aqui especialmente em Minas, chuvas muito grandes, inundou muita coisa, né, então a ideia da agravante é você impedir que uma pessoa mais vulnerável numa situação como essa tenha seus bens furtados ou seja agredida. Infelizmente é uma situação bastante comum em casos de calamidade pública. Às vezes tem umas chuvas fortes numa favela, por exemplo, os barracões caem, e aí a pessoa que não tem nada a ver com aquela história, em vez dela entrar lá para ajudar, ela entra lá para levar fogão, para levar televisão, para levar geladeira, aproveitando essa situação de calamidade pública. Então isso demonstra uma maior reprovabilidade, sem dúvida alguma, uma grave situação. Outra hipótese, desgraça particular do ofendido. Um acidente de trânsito, por exemplo. O sujeito bateu o carro, tá lá precisando dos primeiros socorros, aí chega alguém, leva o celular, leva o relógio, leva a carteira. Então é uma hipótese em que o sujeito visivelmente está se aproveitando da desgraça alheia. Tem que aumentar a pena, é óbvio que tem que aumentar a pena, tá certo. Agora, uma discussão que me parece interessante é em casos de saques, de caminhões que às vezes tombam na estrada, tem a mercadoria caída ali, e os populares vão lá e levam aquela mercadoria. Se isso caracterizaria uma situação de desgraça particular do ofendido. Eu penso que não. Me parece que desgraça particular do ofendido, o nome particular está falando, é de uma pessoa física, não de uma empresa, não de uma transportadora. Tá? E aí não aplicaria essa agravante. Até porque esse tipo de caminhão, esse tipo de mercadoria tem seguro. Claro que você vai punir pelo furto, tá, gente? Óbvio, tô falando que não vai punir pelo furto, não. Tá? Mas é muito diferente de você ver alguém que se acidentou, que está numa situação precisando de ir para o hospital e você levar um relógio, por exemplo, uma carteira. Então vejam, o saque de um caminhão que tombou, né, na estrada, e o motorista já está a salvo, o motorista está tudo bem com ele, mas a mercadoria ficou ali na estrada e os populares foram lá e levaram, é uma situação muito diferente do sujeito que bateu o carro, está lá precisando dos primeiros socorros e tem os seus bens furtados. Eu entendo que quando a agravante fala de desgraça particular, ela se refere a uma desgraça de uma pessoa física, não de uma pessoa jurídica que teve sua mercadoria tombada na estrada. Perfeito? Então, fica aqui essa ressalva, vai depender, claro, de cada juiz, não existe isso com tanta frequência, a ponto de a gente ter jurisprudência consolidada. Óbvio que não. Já estou dando uma opinião aqui, porque se você tiver um caso como esse, você pode argumentar nesse sentido. Tá? Cita até o vídeo aqui, ó. Pode citar o vídeo na peça, não tem problema. Põe lá o link pro canal e fala. Segundo o professor Turviano, da UFMG, ele considera que nos casos de caminhão tombado na estrada, não caracteriza, portanto, desgraça particular do ofendido. Vai que, né? Não custa tentar. Então eu entendo que não aplica esse agravante, não. Perfeito? Vamos lá. E aí vem, finalmente, em estado de embriaguez pré-ordenada. Vejam, vocês têm que lembrar que existem 3 tipos de embriaguez. A embriaguez fortuita, que é aquela que o sujeito bebe sem saber que está bebendo. Né? Então, por exemplo, um casal saiu, a moça foi ao banheiro
e quando ela volta, a bebida dela, o suquinho de laranja dela, está batizado com álcool, com vodka. Ela bebe e fala, Pô, tá mais gostoso. tal, acho estranho, né? Mas aí ela fica alterada e mata alguém. Beleza? Essa é uma embriaguez fortuita, tá? Que pode, dependendo do grau, levar inclusive à exculpação. Pode levar à exclusão da culpabilidade dela. Beleza? Existe a embriaguez também, por outro lado, voluntária, que é basicamente o sujeito que sabe que está bebendo e depois que ele bebeu, ele resolve praticar um crime. Ela nem aumenta nem diminui pena. Nós somos responsáveis pelos nossos atos sob o efeito não só do álcool, mas de qualquer droga psicotrópica. A teoria que se aplica é da actio libere in causa. Quem sabe um dia eu faço um vídeo para comentar sobre embriaguez, né? A embriaguez na actio libere in causa. Falei aqui incidentalmente lá no crime, no vídeo sobre estupro de vulnerável, que eu falo de situações em que a vítima está embriagada. Mas preciso fazer um vídeo ainda para falar da embriaguez do agente. Mas já saibam aqui que a embriaguez voluntária não exclui o crime. Decididamente, ele vai ser responsabilizado normal. Mas existe ainda a situação da embriaguez pré-ordenada, que ela aumenta a pena. É essa situação da Aline aí, em que o sujeito bebe para tomar coragem de praticar o crime. Então ele está meio na dúvida se ele vai ter coragem ou não de praticar o crime, quero matar, mas estou meio com medo, vai que tá errado e tal. Aí ele chega no bar e fala assim, Zé, me vê uma cachaça aí que hoje eu vou acertar as contas com a Patrícia Angélica. Me vê aí que eu vou matar essa desgraçada hoje. Aí ele pega, toma cachaça e fala, Agora eu vou matar aquela desgraçada. levanta e sai. Por incrível que pareça, acontece, tá, gente? Isso aqui é ficção, mas tem tudo uma realidade aqui por trás disso aqui, tá? Acontece. Às vezes nós temos casos em que ficou comprovado, desta forma aqui que eu falei para vocês, a testemunha, né, do bar, por exemplo, que fala que o sujeito bebeu para tomar coragem de praticar o crime. Essa é uma hipótese de embriaguez pré-ordenada e ela aumenta a pena. Até porque ela gera, de certa forma, um perigo comum, né? Uma pessoa embriagada querendo praticar um crime, ela pode fazer algo que vá até além daquele próprio crime. Perfeito? Então, tem aumento de pena previsto para isso aqui, ok? Finalmente, precisamos falar ainda das agravantes no caso de concurso de pessoas. Não é qualquer concurso de pessoas que aumenta a pena. Essa é a primeira coisa que tem que ficar claro. Não é só porque foi em concurso de pessoas que aumenta a pena. Mas vamos lá. Na linha A, então vamos ler a agravante aqui para a gente ver quais tipos de concurso de pessoas aumenta a pena. Tá? Artigo 62. A pena será ainda agravada em relação a agente que 1. Promove ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes. Nós estamos pensando aqui no autor intelectual do crime. A pena do autor intelectual deve ser agravada. Ela é mais grave do que a dos executores. Aquele que promove o crime, aquele que chefia a organização. É mais do que razoável, né, gente? Então, essa primeira hipótese aqui, esse primeiro inciso, é bem tranquilo. Vamos para frente. 2. Coage ou induz outrem à execução material do crime. Nós estamos pensando, então, aqui em situações em que aquele que coage e aquele que cria a situação para a prática do crime terá sua pena aumentada, tá? Independentemente de se sabermos se aquele coagido vai ser responsabilizado ou não. Porque o coagido que agiu sobre coação moral irresistível não vai ser responsabilizado. Se ela era resistível, ele vai ter a pena abrandada, tá? Agora, aquele que realizou a coação, esse vai ter sua pena aumentada, sempre. E é mais do que razoável. Beleza? No 3. Instiga ou determina a cometer o crime alguém sujeito à sua autoridade ou não punível em virtude de condição ou qualidade pessoal. Então, autoridade, por exemplo, um superior hierárquico que instiga, que determina, que ordena que um soldado pratique um crime para ele. Em função da hierarquia militar, muitas vezes o subordinado vai acabar praticando um crime. E aí, aquele superior hierárquico vai ter sua pena aumentada, porque se valeu do cargo para isso, óbvio. E também aquele que se vale de alguém que sabe que o executor não será punido por uma condição pessoal. Por exemplo, o sujeito que se vale de uma criança ou de um adolescente para a prática do crime. Esse indivíduo vai ter sua pena aumentada e o adolescente, inimputável, vai receber lá a sua medida socioeducativa pelo ato infracional praticado. E nós temos o 4 ainda, que é quando o agente executa o crime ou nele participa mediante paga ou promessa de recompensa. Vejam que isso aqui também é previsto como qualificadora no homicídio. Não é dela que nós estamos falando da agravante.
tá? Essa agravante da paga ou da promessa de recompensa pode acontecer para qualquer tipo de crime, tá? Não necessariamente para o homicídio. Eu posso, por exemplo, pagar alguém para caluniar outra pessoa numa rede social, ou numa revista, ou num jornal. Então é uma situação em que aquele que caluniou terá sua pena aumentada porque ele executou o crime mediante paga ou promessa de recompensa. Ele foi pago para praticar o crime, e isso demonstra uma maior probabilidade da conduta dele. Beleza? Muito bem, pessoal, essas eram as agravantes do Código Penal que nós precisávamos ver. Espero que vocês tenham entendido aí, foi bem rapidinho aqui. É só para vocês terem uma ideia realmente de cada uma delas. E se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar aquele joinha e de compartilhar o vídeo com seus amigos. Se ele está sendo útil para você, se esse curso está sendo legal para você, quem sabe ele não vai ajudar também um amigo seu. Então você ajuda o seu amigo passando esse vídeo para ele e me ajuda porque você faz com que mais pessoas conheçam meu trabalho, conheçam meu canal. Beleza? E não esquece de deixar um comentário, tá, gente? Tô achando vocês muito calados. Deixa um comentário, fala aí o que vocês estão achando do curso, qual faculdade que vocês estudam, ou se já exercem advocacia ou outro cargo, porque esse feedback é o que nos dá incentivo aí para gravar esses vídeos. Isso dá um trabalho danado, gente, vocês não imaginam. Fazer esses PowerPoints é um trabalho gigantesco. Então, quando vocês compartilham, quando vocês comentam, vocês dão aquele gás, né, para que a gente continue produzindo esses vídeos, produzindo essas aulas, porque aí a gente sabe que do outro lado tem alguém realmente aproveitando esse conteúdo, que é um trabalho que está sendo útil, é um trabalho que está gerando valor e transformando, ajudando aí na vida de vocês, na vida estudantil de vocês e profissional também. Eu sei que muita gente está assistindo os vídeos aí e está aplicando isso na advocacia, mesmo na magistratura. Então é bem bacana a gente ter esse feedback aí, saber que o vídeo está fazendo alguma diferença. Vamos fazer agora a mesma coisa com todas as atenuantes do Código Penal. Então vejo vocês no próximo vídeo, um grande abraço e até lá!